né? Hoje nós sabemos, a gente vai explorar essa ideia ao longo do episódio, que existem objetos que estão passando pela região do sistema solar, mas eles não estão gravitacionalmente ligados ao Sol. Eles vieram de fora do sistema, vão passar perto dessa região planetária do sistema solar e depois vão embora. O Atlas, ele tem sim esses sinais inequívocos de que ele é um cometa. Então, muito ao contrário do que aconteceu com o Oumuamua, por exemplo, a gente já vê o comportamento de um cometa nele ali. E ele tem, claro, a trajetória hiperbólica, que é o que eu tinha comentado. Até que as observações revelaram o impensável. Rama não era um asteroide ou um meteoro comum. Ele era um cilindro perfeito, colossal. Tinha 50 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de diâmetro. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ofereceu um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz astronomia, corpos celestes, estrelas, cosmos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Atlas Baté, Eduardo Oliveira, o astrônomo de Taubaté. Como estás? Mais um objeto interestelar no paraíso. Seria Taubaté um objeto interestelar que chegou de outro lugar e pousou aqui na Terra? Um objeto virou japonês. É possível. Do jeito que essa cidade é estranha, é possível. Você já viu o meme do coraçãozinho? Meme do coraçãozinho. Que ele fala cinzilis. Não vi, não. É muito bom, cara. O pessoal que tá me ouvindo acho que vai saber do que eu falo. Que ele fala trimeliques. É muito legal, cara. Porcaria da internet, né? A galera que tá ouvindo... Quem conhece o meme que eu tô falando, escreve aí. Às vezes eu fico tempo demais na internet e acaba aparecendo essas porcarias pra mim. Bom, meus caros, hoje mais um episódio sem nosso caro Gustavo Cornacchione. E nós já vamos explicar pra vocês o porquê disso, mas antes, episódio da semana passada sobre a ETXP e papo aberto, foi muito maneiro. Episódio com Ribas, PH, Morgan, Almeida. Nós demos ali um guia da ETXP, do evento que vai acontecer no próximo dia 21 e 22 de novembro, lá em BH. Lá tem todas as informações, os links, né? E além de tudo, virou um papo muito maneiro sobre podcast. A gente começou a falar um pouquinho ali, uma resenha bem legal sobre a história dos nossos podcasts, né? Então ficou um papo bem maneiro, assim, de surpresa. O Ribas apareceu de surpresa. Recomendo, ouça, tá? Você vai se divertir bastante se você não ouviu. E fica de novo o convite para ETXP, que vai ser aí um evento diferentão também, que o Morgan tá organizando. E nós estaremos presentes, eu, Guto, Eduardo, estaremos presentes lá também. E teremos junto conosco, meu caro Eduardo Oliveira, ruído oficial, não é mesmo? Sim, esse ruído oficial que chegou pra mim no dia da gravação. Aliás, no dia anterior a esta gravação. Livro... Tá bonito ou não tá? Espetacular. É o livro sobre... Não um livro sobre ufologia, mas o livro relacionado à ufologia mais bonito que já tive em mãos. É espetacular. Realmente, Léo Bussadori e Gustavo Cornacchione estão de parabéns. O livro estará com a gente lá pra você poder adquirir, obviamente, né? Léo Bussadori também estará lá, né? Então, para você que quiser, de repente, adquirir, autografar, estaremos todos lá. E aí você pode aproveitar este momento. Então, não deixe de participar
da ETXP. Uma outra coisa que eu quero lembrar vocês, provavelmente o pessoal, alguns já estão sabendo, mas sabemos que a audiência nem sempre fica por dentro de tudo que nós geramos nas redes sociais, no YouTube. E recentemente saiu uma entrevista com Steve Mera, um pesquisador paranormal inglês. Fantástica entrevista feita por nosso caro Gustavo Cornacchione e Eduardo Oliveira. Essa entrevista gringa, né, gente? A entrevista toda gringa aí. E os nossos amigos, mais uma vez, rasgaram o verbo ali, gastaram o seu inglês e ficou um papo, mais uma vez, muito maneiro. Entrevista que já está sendo muito elogiada. Meu caro Eduardo Oliveira, o que falar dessa entrevista? O que falar dessa entrevista que o nosso ouvinte não assistiu ainda, mas já considera pacas, né? Ficam aqui 2 recados importantes. O primeiro sobre a própria entrevista e o segundo, talvez a longo prazo mais importante, para o nosso ouvinte que não nos segue nas redes sociais, seja no X ou então no Instagram, fazê-lo, porque como a gente tem esse podcast de frequência semanal e a gente ainda grava com algumas semanas de antecedência, a gente não tem como realmente atualizar para vocês tudo o que a gente faz em tempo real, apenas pelo podcast. Então as nossas redes sociais estão aí para isso. E claro, como a entrevista é em inglês, não faz sentido a gente dublar a entrevista, né? Colocar uma voz em português sobre a voz do convidado para a gente trazer para o áudio. Então realmente a gente faz só para o YouTube. Então essa é mais uma entrevista, não no sentido de diminuir a entrevista, é só mais uma, não. Mas não é a primeira, não é a segunda, nós já participamos em canais gringos também. Então não é a última, a próxima já está chegando. A próxima, meu amigo, não vou nem falar agora não. Semana que vem a gente fala. Semana que vem a gente já fala da próxima. Mas olha, na verdade, se você parar pra pensar, você pensa não é parado. Semana que vem, é nessa. É nessa? É nessa? É nessa semana? Porque hoje é dia 28, certo? Ah, é nessa semana, rapaz? É nessa semana. É nessa semana do nosso aniversário? É isso aí, é uma entrevista, meus caros, que vai servir ali como entrevista que vai marcar o aniversário de 2 anos do nosso podcast, que é essa semana, né? No dia 31 de outubro, aniversário de 2 anos do podcast O Contato. Nós já vamos explicar para vocês algumas mudanças que tivemos na nossa estratégia desse aniversário, mas uma dessas mudanças é essa live, é essa entrevista gringa que vai sair no dia 31. E eu não. Amanhã, segue a gente nas redes sociais pra vocês saberem quem que é. É isso aí. É isso aí. Não vamos nem chamar pelo. Já fica esperto. Tá aqui a chamada da entrevista, mas nós não vamos falar quem que é. Você vai lá no nosso YouTube e veja, tá? Mas para arrepiar a boca, arrebentar a boca do balão. Que susto. Não pode. Mas aqui, de verdade, essa é uma entrevista que representa muito pra gente, não só porque é uma entrevista internacional, mas porque ela serve pro nosso aniversário de 2 anos. E eu vou falar só isso. Sendo aniversário de 2 anos, temos 2 convidados internacionais. Pronto. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Então você corre agora pro nosso YouTube, se inscreve no canal. De repente, pela hora que você tá ouvindo isso, a hora, o dia que você tá ouvindo, já tem marcada a estreia lá do vídeo da entrevista. Então fique esperto, se inscreve lá no canal, ativa o sininho das notificações e dia 31 a entrevista tá no ar. Beleza? Vamos então ao nosso episódio sobre encontro com Atlas. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast.
milênios, nosso estudo do sistema solar se concentrou nos corpos celestes que estão gravitacionalmente ligados ao nosso Sol. Planetas, luas, asteroides e cometas. Mas o universo é um lugar dinâmico e turbulento. Nossas teorias sempre previram a existência de viajantes cósmicos, detritos e corpos ejetados de seus sistemas estelares de origem e vagando livremente pelo espaço entre as estrelas. Por um longo tempo, eles foram apenas uma hipótese fascinante. A diferença entre a hipótese e a realidade, porém, foi inaugurada recentemente. Desde 2017, testemunhamos a chegada de visitantes de outros sistemas estelares, comprovando de forma espetacular que o espaço interestelar é um mar por onde navegam inúmeros corpos. Esta descoberta não é apenas uma curiosidade, ela abre uma nova e vital janela para entendermos a formação de outros sistemas planetários e a composição da Via Láctea. O tema tá na cara. É talvez o tema mais falado, Eduardo, da internet hoje? Não, um dos mais falados da internet e da bolha ufológica, talvez? Talvez. A gente tá gravando com antecedência, mas deve ser. Agora já é. Aí quando saiu o episódio, então, nossa... Com certeza. Então, obviamente, você que ouve o nosso podcast, viu as nossas lives, sabe do que se trata o 3i Atlas. Recentemente, nosso caro Eduardo Oliveira participou de um episódio com o PH, não acredite se quiser, episódio junto com o Jacaúna, inclusive, onde eles trataram sobre objetos interestelares. E ali houve um papo aberto, foi falado de várias coisas, inclusive saíram também de objetos interestelares, falaram um pouco sobre o Black Knight, né? Nighthawk, nunca lembro o nome daquele negócio lá. Black Knight. Falaram de várias coisas ali, mas ainda tem coisas a serem ditas, porque quando saiu o episódio do PH, o 3i Atlas, que é um objeto interestelar, estava em uma condição. Vídeos ainda não tinham saído, imagens e fotografias ainda não tinham saído, ele ainda estava um pouco longe. Agora, no momento dessa gravação, ele está justamente no ponto onde gerou mais especulação, que é praticamente atrás do Sol, onde nós não podemos fotografá-lo. E isso vai gerando uma quantidade de burburinho absurdo. Então nós resolvemos dar o nosso pitaco referente ao que é o 3i Atlas e a outros objetos interestelares que já fizeram a sua presença aqui no nosso sistema solar e, como dizemos, desde 2017, quando toda essa história de objeto interestelar começou. Mas para a gente começar, temos que partir do ponto de o que, meu caro Eduardo Oliveira, nosso homem da astronomia de Taubaté, o que é um objeto interestelar? Então, um objeto interestelar é um objeto interestelar. Não. É igual aquela do Arquivo Nacional, né? O Arquivo Nacional é um arquivo nacional. Você já viu aquela da menina lá? R$3. R$3. R$3? Vocês acreditam? R$3? R$3. Com paninho, com tecido, com todos esses detalhes? Sim, R$3. R$3? R$3? E quantas você vendeu? Vendi 3. R$3? Para com essa porra aí, meu irmão! Parece um episódio do Chaves, mas vamos lá. A gente sabe, conforme o Vini fez aí a abertura do tema, que existem muitos objetos que são ligados gravitacionalmente ao Sol. E aí eles são, então, membros do Sistema Solar. A Terra orbita o Sol, Júpiter orbita o Sol, tantos asteroides e cometas e por aí vai. Planetas anões, enfim. Esses são membros do Sistema Solar. Porém, a gente sabe que existem
né, hoje nós sabemos, a gente vai explorar essa ideia ao longo do episódio, que existem objetos que estão passando pela região do sistema solar, mas eles não estão gravitacionalmente ligados ao Sol. Eles vieram de fora do sistema, vão passar perto dessa região planetária do sistema solar e depois vão embora, né? Então, a chave para a gente definir um objeto interestelar passa por essa trajetória orbital que ele faz. Os corpos do sistema solar, inclusive, além de Plutão, até a nuvem de Oort, que é uma nuvem uma espécie de bolha com incontáveis pequenos objetos que nós acreditamos que exista em volta do sistema solar, eles seguem órbitas fechadas. Todos esses objetos eles seguem órbitas geralmente elípticas, né? Em volta do nosso Sol. E aí os nossos planetas, por exemplo, eles têm órbitas que têm uma excentricidade. Como é que eu posso explicar o que é excentricidade? Pensa num círculo perfeito. A excentricidade dele é 0. Ele não é nada excêntrico. O centro do círculo é de fato o centro dessa figura. Ele está realmente à mesma distância de todos os pontos desse círculo. Se você achatar um pouco esse círculo e criar uma elipse, você quebra essa regra. Agora o centro da elipse não está à mesma distância de todos os pontos da figura. Então a gente chama isso de excentricidade. E aí os planetas eles têm uma excentricidade muito baixa, muito perto de 0, o que significa que as órbitas deles são mais parecidas com círculos realmente. Os cometas têm órbitas mais excêntricas. Então, de forma geral, assim, quanto mais você se afasta do sistema solar, mais excêntricas são as órbitas desses objetos. Então, os cometas que estão mais distantes, os planetas anões também, eles têm órbitas mais excêntricas, especialmente os cometas. Elas são mais parecidas com elipses do que com círculos, realmente. Então, um objeto que tenha essa excentricidade muito próxima de 0, ele tem, então, uma órbita muito próxima de uma forma circular, perfeita. Não existe órbita circular perfeita, ela é mais próxima disso. Mas aí quando essa excentricidade aumenta muito, pensa que você vai estourar essa elipse. Você vai achatar tanto essa figura que você vai abrir uma das pontas dela, para que ela continue sendo achatada. Quando essa excentricidade é igual a 1, você tem a forma de uma parábola. Quando essa excentricidade é maior que 1, você tem a figura de uma hipérbole. E aí, numa hipérbole, no contexto de um objeto que passa pelo sistema solar, a hipérbole representa que esse objeto já entrou na proximidade ali do campo gravitacional do Sol acelerado. Ele já veio com uma velocidade considerável. Então ele vai passar perto do Sol, vai, entre aspas, cair em direção a ele. A sua trajetória vai ser afetada pela gravidade do Sol, ele vai se desviar um pouco e depois ele vai embora. Então é aquela história de que um planeta cai, eu acho até que foi Kepler que fez essa brincadeira, que um planeta ele cai eternamente em direção ao Sol. Nunca realmente cai no Sol, mas está eternamente caindo em direção a ele. Porque a órbita, ela faz isso, né? Ela dá a volta no Sol. Uhum. Aqui, esse objeto ele vai embora. Ele não está caindo de fato no Sol. Então ele vai fazer basicamente o mesmo movimento que os planetas fazem, só que por conta da velocidade dele, ele não acaba entrando nesse loop infinito dos planetas. Isso. É como se ele estivesse... Ele está sob a ação das mesmas leis da física, especialmente da gravidade. Porém, ele já vem com uma velocidade para esse campo, né? Ele já é como se como se uma bola entrasse no jogo já rolando, sabe? Não, o jogo começa com a bola parada e é a partir do momento que alguém chuta essa bola dentro do campo, aí o jogo realmente começa e você sabe que a bola não vai sair dali. Imagina um jogo de futebol em que alguém alguém chuta a bola para dentro do campo e o jogo tem que seguir a partir dali. Essa bola não vai ficar no campo, né? Não pode isso. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Foi uma metáfora futebolística inesperada. Bem mequetrefe. Bem ruim. Eu peço perdão ao ouvinte. Mas a ideia é a seguinte,
ele não faz... Nós sabemos que esse objeto não faz parte originalmente do sistema solar, justamente por esse caminho de que nós vemos que ele não tem essa trajetória fechada dentro do sistema. Ele veio de algum lugar fora e seguirá a viagem para algum lugar fora do outro lado do sistema solar depois. Então, essa hipérbole, né, essa velocidade excessiva que transforma essa trajetória numa hipérbole é a marca definitiva de um objeto interestelar. Se você quer pegar um único parâmetro para dizer, olha, isso aqui é o que define um objeto interestelar, então tudo bem, então é isso. É assim que a gente sabe que ele veio de fora do sistema solar ou não. Então, tipo assim, o cometa Halley. O cometa Halley, ele não é um objeto interestelar porque ele tem uma órbita excêntrica, ou não? Ele tem uma órbita excêntrica, mas ela é um caminho fechado, né? Ela é, de fato... ela é uma órbita elíptica. Ela é uma elipse, uma figura fechada. Ele fica rodando pelo sistema, né? Ele não... Isso. Apesar de muito longa, né, a órbita dele, mas ele fica ali rodando pelo sistema solar e tem todo aquele processo dele ali, como se fosse um planeta também, tem a mesma questão. Para as pessoas não confundirem esses objetos interestelares com, de repente, o cometa Halley, porque ele aparece uma vez a cada 76 anos e tal, e essa que é a diferença. O cometa Halley faz parte do nosso sistema solar. Sim. Um objeto interestelar, ele simplesmente ele vem numa velocidade totalmente diferente do nosso sistema solar e ele tá só passando aqui no meio. É isso, né? Isso. O cometa... É bom exemplo esse, inclusive, do cometa Halley. Ele é o mais famoso, inclusive. E se você acha que esse período de 76 anos ele é muito tempo, tá, da perspectiva humana pode ser realmente muito tempo, né? É a vida de uma pessoa. Mas, mesmo para cometas do sistema solar, isso é relativamente pouco. A gente tem cometas que têm períodos de milhares de anos. Então, pensa no seguinte, eu falei do Kepler, né? Kepler foi tem gente que fala que ele foi o primeiro astrofísico, porque ele foi a primeira pessoa a utilizar leis da física para explicar o movimento dos astros no céu. Claro, astros no chão não seria, né, Eduardo? Mas assim, inclusive... Se fosse astro do cinema. Na Idade Média. Foi com base no trabalho dele que Newton fez as suas ideias ali sobre a gravitação. Você tem uma noção do quanto isso foi importante, né? São aquelas 3 leis que você aprende no ensino médio, faz a prova e esquece, né? E o Kepler, justamente, uma das leis de Kepler diz ali que quanto mais distante é a órbita desse objeto em torno do Sol, né, desse planeta em torno do Sol, pensando estritamente nos planetas. Pode ser um cometa, pode ser uma nave espacial alienígena secreta em torno do Sol, pode, tudo a mesma coisa. Gravitacionalmente, tanto faz. Quanto maior é essa órbita, ou seja, quanto mais distante esse objeto está do Sol, mais tempo essa órbita vai levar. Então, quando a gente fala a gente fala do planeta Terra a 150 milhões de quilômetros do Sol, 1 ano, ok. Marte leva um pouco mais tempo porque ele está um pouco mais longe. Júpiter, 10 anos. Saturno, 30 anos. Plutão, poucos séculos, né? Acho que são cerca de 5 bilhões de quilômetros do Sol, Plutão, se não me engano. E aí a gente tem cometas que levam milhares de anos. A gente tem planetas anões também que podem levar alguns milhares de anos. Então eles estão muito distantes da nossa região planetária do sistema solar. No ano passado... Du, aí que tá, aí veio um ponto aqui. Por que, então, entrando nessa questão, por que o Halley, por mais que é pouco, falando de forma interplanetária, mas por que o Halley demora 76 anos, então? Então, tipo assim, Plutão e os planetas mais longe demoram mais tempo do que o Halley pra gente poder conseguir ver ele no sistema. Mas por que demora pra gente cruzar com ele tanto tempo? Assim, realmente pela órbita dele. Porque pensa só, ele passa pela região planetária do sistema solar ele fica poucos meses na região planetária do sistema solar.
Até isso é uma coisa que eu ia comentar ali no final do que eu tava falando. No ano passado eu fiz uma live no dia 30 de junho, eu acho. Se não for no dia 30 de junho, foi próximo. Falando foi o dia sobre... do cometa, né? É dia do asteroide. Dia do asteroide. Que poderia ser dia do cometa também, porque talvez ali assistam lá no canal. Talvez o motivo do dia do asteroide, na verdade, seja um cometa, mas enfim. A questão é que o sistema solar ele é composto por muito mais do que o Sol e os planetas. E quando a gente desconsidera os cometas, asteroides, planetas anões, a gente está deixando de aprender muito sobre a história do sistema solar. E, portanto, sobre o próprio planeta Terra. Então, esses objetos, eles podem demorar décadas, séculos ou até milênios para passar perto do miolinho do sistema solar, que é essa região do Sol e dos planetas. E aí eles passam por aqui muito rapidamente, porque também é das leis de Kepler, como essa órbita ela é uma elipse, existem alguns momentos em que esse objeto está mais próximo e outros em que ele está mais distante do Sol. E a velocidade da órbita, né, a velocidade do movimento orbital dele depende dessa distância. Quando ele se aproxima, ele viaja mais rápido. Quando ele se afasta, ele viaja mais devagar. Então, à medida em que a Terra passa por isso, né, os planetas passam por isso e os cometas também. Então, à medida em que esse cometa ele se aproxima do Sol e, portanto, dos planetas, ele passa a viajar muito mais rápido do que ele viajava antes. E depois ele passa por aqui e vai embora, ele passa a viajar mais devagar e só vai voltar décadas ou séculos depois, depende. A mesma coisa acontece com os objetos interestelares. Eles vêm já muito... eu falei que eles já vêm acelerados no sistema, né? Eles já têm uma velocidade. E à medida em que eles se aproximam do Sol, eles passam a acelerar. Eles vão ainda mais rápido. E depois que eles passam pelo Sol e começam a se afastar dele, essa velocidade diminui. Mas ainda assim, eles passam relativamente rápido. Eles ficam poucos anos, às vezes alguns meses, dentro da região planetária do Sistema Solar. Então, realmente é muito rápido. Sim. Que nem a nuvem de Oort, porque às vezes o pessoal não presta atenção nesse ponto, né? Do que a gente tá falando. A gente tem a questão da nuvem de Oort. Muita gente, eu acho que na escola, muita gente nem aprendeu sobre a nuvem de Oort, porque a astronomia se fala muito pouco na escola, né? Fala ali dos planetas e do sistema solar, e Via Láctea, mas você acaba não tendo uma explicação um pouco mais aprofundada. Quando eu entendi, e falo que eu entendi isso depois que a gente começou a mexer com o podcast, tá? Porque eu não manjava disso antes também, não. Não manjo, né? Mas quando eu vi uma explicação da nuvem de Oort, a minha forma de entender isso, e o que o Eduardo tá falando de que dentro do sistema solar não tem só planetas e alguns outros objetos, é muito mais do que isso, né? Até a nuvem de Oort é muito maior do que só o sistema solar. Então, não acaba ali em Plutão, né? Lembrando que Plutão não é mais planeta, então não acaba mais ali em Plutão, vai bem mais além. Então, na minha cabeça, para eu entender isso, é mais ou menos assim. É como se a nuvem de Oort e todo o sistema solar, a gente sempre viu a imagem como se fosse uma pizza, né? Uma coisa plana. Olha, ó a polêmica como vem. É como se fosse aquela coisa achatada, né? O Sol, a órbita dos planetas, tudo como se fosse uma elipse. Uma coisa plana, uma coisa achatada. Só que quando a gente fala de nuvem de Oort, é como se fosse um planeta. Como se o sistema solar, na verdade, ele fosse um planeta. E o Sol é o núcleo. Pode ser assim, Du? A comparação? É como se fosse alguma coisa desse tipo. A questão é que a maior parte dos objetos do sistema solar nessa região mais interna, não confundir com o sistema solar interno, né, que é tudo que existe até a órbita de Marte, na verdade um pouco depois até o cinturão de asteroides, tudo que existe nessa região, ele está, a maior parte disso está mais ou menos no mesmo plano. Não está tudo exatamente no mesmo plano, mas num plano principal, que a gente chama de elíptica, que é a região que os planetas passam pelo nosso céu, que nós conhecemos como zodíaco. Por isso as constelações do zodíaco são tão importantes historicamente, porque os planetas passam por elas, o Sol passa por elas, a Lua vai passar mais ou menos próximo, não vai passar longe disso,
Então, as constelações do zodíaco acabam chamando tanta atenção por conta disso, né? É o que define o zodíaco, de fato. Só que quando a gente se afasta dessa região do sistema solar, é como se essa região plana, ela se abrisse, né? E aí é como um prato, que quando você se afasta dele, ele tem aquela elevação nas bordas. É mais ou menos isso. Você encontra mais corpos com inclinações orbitais mais elevadas. Até que quando você chega na nuvem de Oort, você tem realmente uma bolha em volta do sistema solar. Você tem objetos a toda a volta. E a ideia de que a nuvem de Oort existe, né, não é devidamente comprovada ainda, mas a ideia de que ela existe é porque cometas vêm de todas as regiões do céu, não apenas dessa região do zodíaco, do plano dos planetas. Então, nós sabemos que eles vêm de regiões mais distantes do sistema solar e nós sabemos que eles vêm de todas as direções. Então, essa nuvem antiga de onde eles vêm deve envolver o sistema solar como um todo. E aí, de forma resumida, um objeto interestelar entra no meio dessa nuvem e passa igual uma bala. É isso. É isso. É mais ou menos isso. Beleza. Então tá definido, né? Imagina pra fechar. Então, nuvem de Oort é uma bola, o sistema solar tá no meio dessa bola, vem uma bala a alta velocidade, passa no meio dessa bola. E a gente tá ali no meio. É isso aí. É isso. E a gente tem que torcer. E agora você vai ter gente torcendo para essa bala não acertar a gente. É isso aí. É aquela, sabe aquele pium que passa assim com a bala perdida, que só dá aquela zunida na orelha? Então, isso que eu ia falar. Tá entendido. Para mais informações, onde, meu caro Eduardo Oliveira? blogdoastrônomo.wordpress.com ou instagram.com/blogdoastrônomo. As camisetas mais estilosas de Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Vamos agora entrar nos pontos de objetos interestelares que surgiram no nosso campo de visão. Eu acho que é mais interessante aí. Porque às vezes pode ter essa possibilidade de repente o objeto interestelar ter entrado e saído e a gente nem viu? Sim. De tão longe que passou? Sim, e muito provavelmente isso aconteceu diversas vezes. A ideia de que objetos interestelares existem passando pelo nosso sistema solar não é nova. Aliás, a gente já tem algumas décadas já que se imagina que isso realmente exista, mas nós não tínhamos tecnologia suficiente para encontrá-los ainda. Desde 2017, aparentemente, nós temos, e aí agora nós podemos realmente detectá-los, né? Mas não significa que essas balas começaram a voar pelo sistema solar de alguns anos para cá. Não, elas já estavam por aí. A diferença é que agora a gente consegue ver. Objeto interestelar, o que é? Uma bala perdida. É uma bala perdida, boa. Tá voando pra todo lado. Ai, caramba. Bom, então vamos lá, Du. 2017, o primeiro aparece. Talvez eu falaria que é o mais famoso de todos, pelo nome dele, pela repercussão que deu na época, porque agora o 3D Atlas está sendo muito falado e tal. Mas eu julgo que Oumuamua é a menina dos olhos porque foi o primeiro. Como é isso aí? Como que funciona toda essa história do Oumuamua? Então, lá em outubro de 2017, um telescópio chamado Pan-STARRS, que é um telescópio que vasculha todo o céu, né, fica no Havaí. Inclusive, aquele projeto de caça-asteroides, muito provavelmente alguns dos nossos ouvintes já ouviram falar, talvez até já tenham participado, ou então filhos, sobrinhos, enfim, crianças aí que conhecem, viram isso na escola. O projeto de caça-asteroides é uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia que participa de um projeto internacional de ciência cidadã. Eu chamaria de ciência, entre aspas, ciência amadora, né? Mas tem muitos profissionais aí que participam disso também. É um projeto de ciência cidadã justamente para analisar imagens geradas por esse telescópio,
para descobrir novos asteroides. E aí quando você vê ali imagens de campos de estrelas em que tem ali um objeto pequeno passando ali com o passar do tempo, você sabe que aquele objeto não é realmente uma estrela, pode ser que seja um asteroide, e aí você marca aquele objeto, um profissional vai analisar, e esse astrônomo pode realmente dizer, olha, isso é um asteroide que nunca tinha sido encontrado antes, e aí você ajudou a descobrir um asteroide. Existem muitos projetos como esse, não só dentro da astronomia, mas dentro da biologia, por exemplo, da radioastronomia e por aí vai, em que a quantidade de dados é tão grande que o único jeito de você processar isso de uma forma mais rápida hoje também com inteligência artificial, mas também com o uso de cientistas cidadãos, né? Pessoas que não são cientistas profissionais, mas se interessam por isso, e aí passam por um treinamento básico para poder analisar aqueles dados e entre aspas, muito grandes, economizar tempo dos cientistas para que eles tenham atenção voltada diretamente para aquilo que realmente chamaria atenção inicialmente. Mas aí, então, justamente esse telescópio Pan-STARRS fez as imagens que descobriu o Oumuamua. Oumuamua vem de uma língua havaiana antiga que significa explorador, ou então mensageiro de longe, que foi o primeiro a chegar, alguma coisa assim, e ele intrigou a comunidade científica por 3 questões principais. A primeira, toda aquela questão da excentricidade que a gente falou, ele tinha uma trajetória hiperbólica, então ali foi constatado que ele era um objeto interestelar. E aí a União Astronômica Internacional, que é a organização que, entre aspas, regula as nomenclaturas de astronomia no mundo inteiro, decidiu que ele não poderia ser chamado... É a mesma organização que tirou o status de planeta de Plutão e criou o status de planeta anão, né? A classificação de planeta anão e colocou Plutão ali. Isso em 2006. Essa organização decidiu que ele não poderia ser classificado como asteroide ou como cometa. E aí criaram, então, a classificação de objeto interestelar. Porque é isso que ele não está realmente... não é um membro do sistema solar propriamente dito, então tratá-lo como um não faria tanto sentido. E ele foi o primeiro a ser descoberto. Então deram a ele o número 1 e a letra I de interestelar. E aí barra e o nome. E aí o nome Oumuamua foi escolhido. Então 1I Oumuamua, depois 2I Borisov, 3I Atlas e por aí vai. Os asteroides, por exemplo, têm um número de ordem de descoberta e o nome do asteroide. Os cometas têm C/ano da descoberta, um código para a época do ano e o nome. Enfim. Então foi determinado que ele era um objeto interestelar, primeiro ponto. Segundo, formato peculiar que ele tinha. As observações por curva de luz, especialmente. O que é curva de luz? Você observa aquele objeto, você sabe que ele está girando, você observa aquele objeto mudar de brilho ao longo de horas ou de dias, enfim, continuamente. E você começa a entender características do formato e talvez até da superfície dele. E justamente essas análises mostraram que ele era um objeto extremamente alongado, como se fosse um charuto, que foi uma ilustração que ficou muito famosa na época, ou então uma espécie de panqueca, assim, uma forma muito achatada, porém não necessariamente cilíndrica. E isso era diferente de qualquer asteroide ou cometa que nós conhecíamos. Mas isso também demonstra que o evento que criou esse objeto, essa lasca gigantesca, foi de fato muito energético. Ele poderia, por exemplo, ter sido criado no impacto de 2 planetas em outro sistema solar, e aí saiu essa rebarba gigantesca da crosta, enfim, de alguma região rochosa de um desses planetas, e ele ficou vagando pelo espaço interestelar por bilhões de anos. Por exemplo, tô divagando. E ele parece bem uma lascona mesmo, né? Parece. Como se tivesse uma pedra... Você bater numa pedra, né? Com um martelo, um machado, com alguma coisa mais forte, essas lasconas que saem, assim. Né? Sim. Dá bem essa impressão mesmo. Parece uma nave. Parece uma nave interestelar em forma de charuto. Não parece uma nave? Já parece muito uma nave. Que coisa, não? Ele era uma nave. Será? Então, e aí a gente... Passou a gente chega justamente no último ponto.
a história de que ele poderia ser uma nave. Ele demonstrou uma aceleração não gravitacional. Eu passei, sei lá, meia hora falando sobre a importância da questão gravitacional ali, e justamente o primeiro objeto interestelar que a gente descobre começa a alterar a sua velocidade, diferente do que ele faria se estivesse apenas indo por força da gravidade. Isso aí foi bizarro. E ele começou a acelerar mais rápido do que deveria pela gravidade solar. Então eu falei que esse objeto ele se aproxima do Sol e ele começa a ir mais rápido, né? Naturalmente isso. E depois ele vai embora. O Oumuamua começou a ir mais rápido do que deveria. É como se ele tivesse acionado foguetes. Como se tivesse acionado foguetes. Eu não disse que ele acionou. Isso acontece, por exemplo, com cometas. Aliás, a órbita de cometas ela é difícil de estimar com muita precisão, porque à medida em que eles se aproximam do Sol e eles passam pela órbita de Júpiter, né, ou seja, da órbita de Júpiter para dentro, o calor que eles recebem do Sol é suficiente para sublimar o gelo que eles têm. Então o gelo que está no estado sólido vai passar diretamente para o estado gasoso, não vai passar pelo estado líquido, né? E aí cria-se aquela cauda que existe, tão característica nos cometas. Tem muito gelo de água, inclusive, nos cometas, então parte daquela cauda é vapor de água, tá? Plasma de vapor de água, enfim. E quando isso acontece, esses jatos de gás, eles podem agir como propulsores, motores de foguete, né? O Oumuamua poderia ter passado por isso. Só que não foi detectada nenhuma cauda visível. Também não foi detectada nenhuma cabeleira ou coma, que é aquela região que existe bem no centro ali do cometa. Existe o núcleo, que é o objeto em si, como se fosse uma pedra suja de gelo. E existe a cabeleira, que é aquela nuvem de gás que fica em volta dele. E depois a cauda atrás. Claro, a cauda não seria na frente, senão não seria cauda, mas enfim. E ele não tinha cauda nem cabeleira. Agora, talvez ele não tivesse cauda ou cabeleira porque nós, na verdade, não fomos capazes de detectar. Talvez essa liberação de gases tenha sido muito sutil e pela sua estrutura diferenciada, né, uma coisa que a gente nunca tinha visto, nós não tenhamos sido capazes de detectar isso. E isso é um tema de debate até hoje. Essa forma diferente dele, esse comportamento diferente chama a atenção até hoje. Então nós não podemos dizer que essa aceleração não gravitacional é necessariamente artificial. E até hoje tem gente que replica essa afirmação de que o Oumuamua acionou foguetes e esse tipo de coisa. Calma. Nós não podemos afirmar isso com certeza. Eu adoraria que nós pudéssemos chegar aqui e falar: olha aqui uma nave, os caras acionaram foguetes, estão manobrando e ia ser do caramba. Mas a gente não pode falar isso, tá? E a gente pode também não falar que não foi? Aí nós entramos num território um tanto complicado. Porque você não tem provas de que não foi, mas você não tem provas de que foi, entendeu? Exatamente. E aí que entram caras como o Aviloeb. Ele é justamente o cara que vai em reuniões científicas e fala: olha, legal, vocês estão levantando esses pontos aqui de que essas características do objeto podem ter explicações naturais, mas não existem indicações 100% diretas dessas explicações naturais. Ou seja, você não pode de fato eliminar explicações que envolvam causas não naturais, causas artificiais. Você não pode eliminar isso. É o que ele traz para esses debates, né? E por isso que ele é tão criticado, inclusive no meio, porque ele traz ali uns pontos de vista que o pessoal geralmente não gosta muito de trazer, né? E por mais que seja difícil de você argumentar a favor ou contra, não tem problema nenhum da gente lembrar simplesmente que não existe uma prova definitiva a respeito de nada, né? Eu acho que esse é o mais importante. Se a gente lembrar que a gente não tem prova definitiva a respeito de nada, contanto que nós também entendamos que a explicação natural é tremendamente mais provável, não tem problema nenhum. Antes da gente chegar no Aviloeb, continuemos com os objetos. Então, beleza, o Oumuamua, e
já... Pra gente também não ficar muito tempo no Oumuamua, né? O pessoal já ouviu falar muito dele, tem vários conteúdos aí na internet sobre ele, desde 2017, quando ele apareceu e tal. Então, tem coisa pra caramba já em vários lugares. O próximo do Eu Nem Sabia até você fazer aquele episódio com o PH. Eu nem lembrava desse assunto, que é o Borisov. Aí eu quero saber, o ponto é, a gente já entendeu o que é um objeto interestelar, a gente já conseguiu compreender o Oumuamua, o porquê ele fez tanto sucesso na época, o formato dele diferentão, essa aceleração dele que apareceu, que foi diferente, e o próprio Aviloeb que deu uma fomentada no assunto, mas o Borisov... eu não lembro de ter criado tanto burburinho na época. Por que não? Aí já não era mais uma novidade, né? Então, assim, não sei. Talvez porque o momento também era diferente para a mídia. De 2017 para 2019, a gente tinha vários outros assuntos permeando a mídia aí. Em 2017 foi o meu primeiro ano na faculdade de física, então eu peguei no finalzinho do ano ali ainda um pouco de discussão. Eu vi um pouco de discussão acadêmica a respeito disso, mas em 2019 eu vi mais até porque eu estava fazendo realmente matérias dedicadas à dinâmica orbital. Então, alguns colegas meus, eu não cheguei a fazer isso, mas alguns colegas meus fizeram trabalhos relacionados ao Borisov. Então eu sei que, pelo menos dentro do meio acadêmico, isso repercutiu bastante. Uhum. Mas na mídia, por uma série de outros fatores aí, que certamente inclui um momento que envolvia outras coisas mais interessantes. E como o Oumuamua, até aquele momento, não tinha se provado uma nave alienígena, então o próximo talvez também não seja uma nave alienígena, então não vamos dar tanta atenção assim. E como que o Borisov era? Ele era um cara muito gente boa, o pessoal fala. Não, mas vamos lá. Então, 2019, né? O Borisov, aí o nome. Geralmente cometas recebem o nome dos descobridores. Não foi o caso de Oumuamua, até porque isso fugiu da regra, porque foi o primeiro ali e tal. Mas já foi o caso de Borisov. Foi descoberto por Gennady Borisov, que é um astrônomo amador russo. Ele já tinha características de um cometa. Ele já tinha a cabeleira, né? E acho que uma cauda tênue também. E essa trajetória hiperbólica também, de novo, né? A primeira coisa que a gente pega para falar se é interestelar ou não, trajetória hiperbólica. E a composição dele, isso que era interessante, era mais parecida com a composição dos cometas de longo período, que são cometas que têm milhares de anos de período orbital. A composição do Borisov era mais semelhante a desses cometas. E ele era de uma composição que indicava que ele tinha passado pouco tempo perto de uma estrela. Então, muito provavelmente, ele foi ejetado do sistema original dele ainda no início da formação do sistema e teve poucos encontros interestelares. Que é o contrário, inclusive, do Oumuamua, tá? Se não me engano, o Oumuamua ele já tinha a velocidade média da nossa região da Via Láctea. Então é como se ele estivesse ali, né, no fluxo ali com todo mundo. E aí foi o Sol, na verdade, que passou perto dele em seu caminho pela Via Láctea. E aí alterou o caminho dele. Então, de uma referência externa, a gente veria algo desse tipo. O Borisov, pela composição, ele já chama mais atenção também por isso. Então, ele estava mais preservado, digamos assim. A radiação das estrelas causa algumas alterações químicas na superfície de asteroides e cometas. E o Borisov tinha poucos sinais dessas alterações. Então, é por isso que a gente sabe que ele ficou pouco tempo na companhia de uma estrela. Então, ao contrário do que o Oumuamua, por exemplo, mostrava, provavelmente ele foi ejetado no início da formação do sistema solar dele. E o Oumuamua, talvez aquele material tivesse passado mais tempo
próximo à estrela, e aí aconteceu a colisão que a gente citou de forma hipotética, né? Aconteceu o evento extremamente energético com uma colisão ali de grandes objetos que gerou essa lasca que foi o Oumuamua. Um caminho diferente aí do Borisov. Tá aí, tá explicado por que o Borisov não fez tanto sucesso quanto o Oumuamua. E o fato dele ser russo, meu caro Eduardo, pode ter cooperado com isso também? O fato de que o descobridor era russo? Porque assim, a gente sabe que tem toda a questão da corrida espacial e agora essa corrida a encontrar coisas diferentes no espaço. A Villoeb, americano, a gente sabe, né, da carreira dele, vamos entender depois um pouco melhor. Mas o fato de um russo ter encontrado, ter, né, visto essa questão do Borisov, pode ter sido um motivo pra galera, vamos dizer assim, não ter dado tanta atenção assim? Ou foi somente, ou você acha, né, que isso pode ser também a opinião, né? Ou você acha que foi somente pelo fato de que ele não era tão interessante quanto o Oumuamua, o formato dele não era tão diferente, ele parecia de fato um objeto mais comum, né? Tinha cauda, por conta dessa condição dele, e aí o pessoal não deu tanta atenção para ele na época. Então, aí eu volto naquela separação do midiático e o acadêmico. O fato de que o descobridor é russo, se ele é russo, se ele é, sei lá, tailandês, haitiano, brasileiro, tanto faz, tanto fez. A nacionalidade do cara não tem nada a ver, não interfere em nada disso, pelo menos não academicamente. É isso que eu ia falar, no meio acadêmico isso não é algo que pega. Não, inclusive o Borisov, ele foi, pelo menos, tão falado quanto, tá? Quanto o Oumuamua. Entendi. Mas... ele talvez não foi falado na bolha ufológica, que é o que a gente tá vendo agora. Na bolha ufológica e na mídia em geral, assim. O pessoal não deu tanta atenção. Talvez o fato de que você teve a descoberta do Oumuamua por um observatório nos Estados Unidos, isso tenha dado ênfase na mídia ocidental. Pode ser. Pode ser. Se isso tivesse acontecido no observatório chinês, talvez a mídia ocidental não tivesse dado tanta atenção. Talvez, tá? Tô realmente viajando um pouco. Mas eu acho que é uma questão mais cultural e de mídia mais aberta. Em termos acadêmicos, isso não fez nenhuma diferença. Depois de Oumuamua, agora o meninão da vez. 3I Atlas. O nome já explicado o porquê o nome do 3I. Da onde que vem o Atlas, meu caro Eduardo Oliveira? Atlas é a sigla do observatório que o descobriu. Se o Oumuamua tivesse seguido essa classificação, talvez ele se chamasse Pan-STARRS. Tá? Mas Atlas é a abreviação. Inclusive, eu não me lembro a sigla exatamente agora, mas é justamente para um conjunto de telescópios que trabalha com o alerta antecipado de asteroides. Então, quer dizer, a ideia desses observatórios é justamente encontrar objetos que se movem erraticamente pelo sistema solar. Ou seja, perfeito para a gente encontrar um objeto interestelar, né? E aí o Atlas, então, foi o terceiro aí descoberto. Ele é inequivocadamente um cometa ativo. Ele tem sinais muito claros, inclusive nas imagens que nós já temos dele, a gente vê uma coma muito bem definida, a cabeleira, né? Eu chamo de coma, mas muita gente chama de cabeleira, muito bem definida, uma cauda já proeminente, e ele é o mais brilhante objeto interestelar já detectado por causa disso. E aí, lá no episódio que eu participei, no Acredite Se Quiser, inclusive tem um momento ali que eu converso com o PH a respeito do tamanho dele, porque as estimativas de tamanho foram variando muito, e aí a gente a gente chegou até a falar sobre como a cabeleira, né, essa nuvem de gases em volta desse objeto interfere na detecção do objeto em si e na estimativa de seu tamanho. Então esse brilho
foi tirando, entre aspas, o tamanho dele ali. Então antes diziam que tinha até cerca de 10 quilômetros, depois 5 quilômetros, 1 quilômetro e eram algumas centenas de metros. Então a gente sabe que o Atlas ele tem sim esses sinais inequívocos de que ele é um cometa. Então, ao contrário, muito ao contrário do que aconteceu com o Oumuamua, por exemplo, a gente já vê o comportamento de um cometa nele ali. E ele tem, claro, a trajetória hiperbólica, que é o que eu tinha comentado. Então, todos esses objetos eles têm essa trajetória, né, que é a marca de um objeto interestelar. Senão, ele está ligado gravitacionalmente ao Sol e a gente não tem motivo para trazer ele para cá, né, para essa lista. A questão do tamanho do núcleo, a estimativa, por conta da cabeleira, a estimativa acaba variando muito, né? Então a gente tem ali algumas centenas de metros, talvez 400 metros, até 5 quilômetros. Tá? Então a gente tem uma gama relativamente ampla, talvez para termos cotidianos, a respeito do tamanho dele. Mas está dentro de alguns asteroides que a gente tem dentro do sistema solar também, e até alguns cometas. Para um cometa ele pode ser grande relativamente, mas considerando que ele pode ter ali algumas centenas de metros, talvez não. A cabeleira que ele tem, que é rica em dióxido de carbono, inclusive, ela tem aproximadamente 700 mil quilômetros. Só para vocês terem uma noção. Então essa cabeleira tem aproximadamente 700 mil quilômetros. Tá? A gente tem imagens do James Webb, por exemplo, que já detectaram essas características cometárias dele muito bem, inclusive. Ajudaram a fazer a determinação da composição dele também pelos instrumentos de infravermelho. Então a gente sabe que ele tem essas características de cometa muito bem definidas. Isso, de certa forma, tira ou quebra um pouco daquela imagem de que pode ser uma nave, sabe? Aqueles papos que a gente ouve sempre assim. Então, com o Atlas, isso, toda aquela justificativa que a gente tinha para dar para o Oumuamua de que ele poderia ser uma nave que estava fazendo uma manobra com foguetes, a gente não tem para o Atlas. Né? E lembrando que esses objetos eles são analisados com diferentes observatórios que atuam em diferentes faixas do espectro eletromagnético. Então, do mesmo jeito que se observa em luz visível, se observa em infravermelho, em ultravioleta, no comprimento de ondas de rádio também, e não existem ondas de rádio com assinatura artificial, pelo menos vindo desses objetos. Então, qualquer coisa de rádio que seja detectado desses objetos pode ser plenamente explicado como emissão natural. Muito, muito fracas, com uma banda muito espaçada, enfim, a gente não tem nenhuma assinatura de artificialidade vinda daí. Uhum. Legal. Então, na sua visão, então, 3 Atlas está muito bem explicado para o momento. Principalmente agora, depois de fotos, né, que vieram de Marte. Porque quando você gravou lá com o PH, essas fotos ainda não existiam, né? As fotos tiradas lá em Marte ainda não tinham sido vinculadas. E tem uma outra foto que surgiu mais atualmente, que também não existia, onde mostra justamente essa coma dele. Porque tinha um debate muito grande sobre a questão da coma do 3 Atlas. E agora ela está muito bem visível, né? Já foi debatido várias coisas, né? A questão de que ele está mudando de posição a cada 4 horas, que já, né, meio que já está explicado o que o Eduardo explicou referente a que a aproximação do Sol faz com que ele vai caindo e isso vai mudando a posição dele. Eu acredito que seja isso, né, porque uma das coisas que o pessoal bateu é isso, olha, ele tá mudando de posição a cada 4 horas. É muito rápido, né? Eu acredito que é essa gravidade que tá sendo, que conforme o Sol meio que vai puxando ele, né? Assim, ele tá passando pelas emissões cometárias e a gente não compreende 100% ainda como isso está acontecendo.
Então é possível que alguma característica natural da superfície dele faça isso, tá? O que realmente chama a atenção aí, eu acho que é a composição da coma e da cauda, porque os cometas eles são ricos em água, né? Como a gente tinha comentado. O Atlas, ele é rico em CO2, em dióxido de carbono. Na verdade, ele tem, eu acho que é a maior proporção de dióxido de carbono para a água já vista em um cometa. Isso pode... Você está dizendo que, então são os alienígenas dentro da nave que estão soltando dióxido de carbono por algum processo industrial? Não, calma. Primeiro, eu falei que a radiação do meio próximo a uma estrela, ou até ao longo de ainda muito mais tempo no meio interestelar, ela pode causar alterações na superfície desse objeto. A formação de dióxido de carbono está relacionada a isso, tá? Ao longo de muito tempo. Ou então, simplesmente, ele se formou próxima à linha de dióxido de carbono no disco de formação planetária da estrela. Então, quer dizer, é uma região onde é tão fria, a temperatura, melhor dizendo, é tão baixa que o dióxido de carbono congela. É o que acontece, se você pensar aí num exemplo mais próximo da gente, é o que acontece com a atmosfera de Plutão. Quando ele se afasta do Sol, ele passa pela sua região mais distante da elipse, né? Inclusive além da órbita de Netuno. No ponto mais próximo, Plutão está para dentro da órbita de Netuno. Isso sempre foi um incômodo, porque ele cruza a órbita de um dos planetas, e os planetas não fariam isso. E aí começaram a descobrir, no final dos anos 90, começaram a descobrir vários objetos que tinham órbitas muito próximas ali da região de Plutão, que tinham órbitas muito elípticas e mais inclinadas, e começaram a chamar de planeta, mas aí tinha gente que falava que não era planeta, era asteroide, mas não podia chamar de asteroide, criaram a ideia de planeta anão, colocaram todo mundo ali dentro. E aí a atmosfera de Plutão, quando Plutão passa pelo ponto mais distante da órbita, né, do Sol, a atmosfera congela. Você tem uma espécie de... literalmente, o gás na atmosfera, ele passa a se solidificar de tão frio que fica e se deposita na superfície, como se fosse uma espécie de nevasca. E depois, à medida em que ele volta a se aproximar do Sol, alguns séculos depois, esse gelo ele sublima. Ele volta, aquele material volta para a fase gasosa. E depois de alguns séculos aquilo volta para o estado de gelo. E depois volta a ser gás. E volta a ser gelo e volta a ser gás. E existem marcas disso na superfície de Plutão. A gente sabe por uma sonda da NASA que passou por lá coisa de 10 anos atrás. Que também levou 10 anos para chegar lá. Então, eu lembro que na minha primeira exposição de astronomia, um dos temas era o lançamento dessa sonda, que aconteceria poucos meses depois. Então, olha, 20 anos atrás. Enfim, e a gente tem essa característica curiosa do Atlas. Esses gases que ele emite, essa nuvem de gases, ela é muito rica em CO2. Isso sim é incomum, mas existem possibilidades de explicação natural para isso. A gente precisa justamente esperar que resultados dessa aproximação maior dele, dessas observações, a gente precisa esperar que essas observações sejam feitas, os dados sejam analisados e debatidos para que a gente possa entender realmente o que está acontecendo. Mas a gente não tem nada assim super misterioso que indique que possa existir alguma coisa. E calma. Aí também não é assim. Bom, tá explicado, gente. Tá explicado aí a questão do 3 e Atlas. Uma questão que me veio aqui. A gente falou do cometa Halley e tal. E aquele cometa que caiu lá em Papua Nova Guiné em 2014? Ah, sim. Esse foi aí é outra classificação, né? O meteorito interestelar. Então, do inglês IM-1. Esse foi um objeto que entrou na atmosfera da Terra em 2014, na região de Papua Nova Guiné. Ele se desintegrou e caiu no mar. Ele foi, pela trajetória também, hoje nós sabemos que ele era um objeto interestelar. Então, nós já temos
registro de objetos interestelares atingindo a Terra. E aí eu trago o mesmo conceito que a gente trouxe para objetos interestelares em geral. Significa que este é o único? Não. Significa que é o único que nós sabemos, tá? E ele foi recuperado, inclusive. Hoje, alguns dos fragmentos dele, né, foram recuperados. Hoje estão sendo estudados de forma mais intensa. Houve uma expedição que foi lá até o fundo do Oceano Pacífico e resgatou alguns fragmentos esféricos, e a composição química desses fragmentos é muito curiosa no sentido de que ela não poderia existir no sistema solar, porque nunca foi vista por aqui, e o processo de formação do sistema solar como nós entendemos e como nós vemos resultante em planetas e asteroides e cometas, enfim, não produz esse tipo de coisa, tá? Que é uma composição rica em berílio, lantânio e urânio, em proporções que não existem no sistema solar, como eu tinha falado. Então é a primeira amostra física de um corpo que se formou em torno de outra estrela. Nós já temos isso. É uma quantidade assim muito pequena, mas nós já temos isso sendo analisado em laboratório. O ouvinte deve se lembrar de que nós falamos desse objeto. Justamente o ouvinte vai se lembrar porque esse conjunto de berílio, lantânio e urânio é chamado de Belal. E na hora que eu falei isso... Pode crer, pode. Entendeu? Crer. Aí, lembro pronto. muito bem. Quinta série cantou alto. Lembro muito E justamente bem. essa expedição que foi até lá foi liderada pelo Avi Loeb, né? Isso entra nas alegações aí do Avi Loeb de que esses objetos podem ter... ele não diz que tem, mas ele alerta que podem ter uma origem artificial. Podem ser fabricados por inteligências extraterrestres e eventualmente caírem aqui, né? Então ele chama a atenção para dois pontos. O primeiro é essa composição curiosa, né? A questão do Belal aí em proporções... O Belal do objeto tem uma proporção muito curiosa, sabe? Caralho. E aí, justamente, o Avi Loeb diz que essa proporção desses três elementos pode ser uma assinatura tecnológica. Ou seja, pode ser fruto de engenharia alienígena. Pô, mas aí natural e não sei o que. Sim, mas ao mesmo tempo ele alega que todo o processo que levou a possível destruição do objeto original, o tempo, sabe-se lá quanto tempo no espaço interestelar, a passagem pelo interior do sistema solar, a entrada na atmosfera da Terra, a desintegração na atmosfera e o tempo que aquilo ficou no oceano, teria transformado esse objeto naquilo que ele é hoje, e nós teríamos características mais evidentes de artificialidade no estado original que ele se encontrava. Então, quer dizer, é um destroço, e ainda por cima é um destroço microscópico. Então a gente não vai ter sinais assim tão evidentes de artificialidade, tão claros, né? E o segundo ponto é a estrutura desse material, né? Ele entrou na atmosfera da Terra com uma velocidade muito elevada, e esses pequenos fragmentos eles sobreviveram à fricção atmosférica. O objeto como um todo não sobreviveu, né? A estrutura como um todo não sobreviveu, ela se desintegrou, mas eles têm esses pequenos fragmentos eles têm uma resistência material superior à de outros meteoritos. E o Loeb diz que essa robustez mecânica, digamos assim, pode ser intencional. O objeto foi projetado para sobreviver a algum tipo de esforço semelhante a esse. Não conseguiu sobreviver exatamente a isso que aconteceu, mas chegou ao fundo do mar mais íntegro do que objetos naturais teriam chegado, né?
essas são as alegações do Avilweb. Porém, no meio acadêmico, existem cientistas que argumentam que essas microesferas que foram encontrados aí possam ser tectitos, que são materiais fundidos de meteoros terrestres. Ou então que essa composição anômala não é prova de tecnologia, mas simplesmente amostra de algum material natural que veio de um outro sistema solar, e lá nesse outro sistema solar essa composição ela é mais abundante. Então esse debate segue aí até hoje. O Avilweb ele escreve muito no Medium dele a respeito disso, a respeito da busca sobre tecnoassinaturas como um todo, né? A gente falou, acho que nos meus primeiros episódios aqui no Contato, como convidado, ainda a gente falou sobre o conceito de bioassinatura, tecnoassinatura e tal. Então tá aqui a ideia de tecnoassinatura, né? Uma assinatura tecnológica de uma outra forma de vida. E a gente segue na busca por isso. Mas vale lembrar também que o IM-1 é um objeto, a gente fala aí sobre disclosure e tal, o IM-1 é um objeto que foi detectado previamente pelo Comando Espacial dos Estados Unidos, e a sua entrada na atmosfera foi mantida em segredo por muitos anos. Então imagine o tipo de informação que organizações militares detêm secretamente, que poderiam ser úteis à academia, né? Então, quer dizer, o Comando Espacial detectou a entrada desse objeto em 2014. Quando esses dados finalmente foram acessados por um pesquisador que tinha um acesso específico e conseguiu acesso específico, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele conseguiu acesso especificamente a esses dados, porque ele sabia que essa informação, ele sabia que esses registros existiam. Então, através da FOIA, ele conseguiu uma facilidade maior para chegar a esses registros que eles já sabiam que existiam. É aquela história que a gente falou com o Tiquete, né, sobre como a LAI aqui no Brasil ela é difícil de lidar porque você precisa ser muito específico naquilo que você pede. É mais ou menos isso o caso aqui. O cara já sabia que aquilo existia. Então ele usou a lei para ter acesso de uma forma muito específica àquela documentação, e depois de muitos anos ele conseguiu. E aí ele trouxe isso a público e outros cientistas analisaram. A trajetória do objeto foi constatada como sendo de trajetória hiperbólica, então sabiam que era um objeto interestelar. E aí então sabiam que era um meteorito interestelar porque ele tinha caído na Terra. E aí começou tudo isso que a gente tinha falado. Então a descoberta dele também é um ponto interessante que traz algumas reflexões pra gente. Pergunto novamente, quantas informações importantes, quantos dados importantes para a academia não estão guardados aí secretamente por organizações militares ao redor do mundo? Então, eu acho que só isso já vale o movimento de disclosure, sabe? Não é uma questão de, os alienígenas ou os interdimensionais. Não, esquece isso um pouco. Deixa isso pra lá um pouquinho. Vamos pensar só no que existe guardado aí em segredo que pode ser útil para nossa ciência. Só isso. Isso já vale o disclosure. Entra naquilo que a gente fala, né, que a gente fez com o Tiquete e tal, da audiência. A galera fica, né, o vídeo, cadê? Não mostraram. Cara, o ponto não é esse. As audiências, essas coisas estarem acontecendo, é justamente isso, tipo, informações que estão sendo guardadas de forma escondida e que eles falam que não tem. Mas aí vem uma coisa igual essa do IEM e você tem a prova de que tem sim informações escondidas que a gente não fica sabendo. Por exemplo, já pode ter acontecido de outros objetos. A tecnologia para detectar um objeto interestelar nós temos hoje, pelo menos ao alcance de pelo menos da maioria aí que estuda o conteúdo. Mas será que não foi detectado há um tempo atrás? Alguma outra coisa? O Trace Atlas, por exemplo, como você disse, demora muito tempo para
desde iniciar lá, né, desde o começo do sistema solar de verdade, demora muito tempo para chegar bem próximo do Sol. É muito maior do que a gente imagina. Vai saber desde quando o 3E Atlas foi detectado, né? Será que ele foi detectado só a partir do momento que ele chegou mais perto, ou ele já conseguiu detectar ele antes? Então, assim, tem muita coisa que a gente fica, pô, será? É um eterno será. Aí, quando tem alguma coisa como esse caso do IM-1, é onde ganha força sobre essa questão do disclosure, né? Que documentos, imagina a quantidade de documento que tem aí pra gente poder pesquisar, pra gente poder entender, né? Du, pra gente caminhar pro final, cara, a ViloWeb, o que a gente espera? Porque assim, a ViloWeb surgiu como o Cavaleiro do Apocalipse, né? O cara de Harvard que detém as informações e que tá lutando pela ufologia. Agora ele começou a se transformar num problema pro disclosure. E aí, cara? Pois é, e agora, José? Quando que esse cara apareceu especificamente nesse contexto dos objetos interestelares? E eu acho que, assim, no contexto da defesa de uma possível tecnoassinatura no geral. Foi lá na descoberta do Oumuamua, né, lá em 2017, quando surgiu a informação da aceleração não gravitacional. Ele sugeriu que aquele era um objeto que estava acelerando por meios próprios. E que, especificamente, a aceleração que era vista seria explicada por uma vela solar. O que é uma vela solar? Pensa numa vela de navio, né, de uma embarcação, só que ela não é soprada pelo vento. Ela é soprada pela pressão da radiação do Sol. Pô, mas a radiação do Sol faz pressão? Sim, aquelas... quando a gente pensa na escala realmente de partículas ali, o impacto daquela energia naquela estrutura fina, que é muito grande, tá? Então a ideia de que o Oumuamua poderia ser uma espécie de panqueca, um objeto bem chato, entra justamente aí. Poderia ser uma vela gigantesca, e aí é um objeto que tem uma superfície muito grande, mas tem uma massa muito pequena. Isso estaria acelerando o Oumuamua. Essa foi a proposta dele. Então o Oumuamua poderia ser um objeto artificial construído por outra civilização com a tecnologia de vela solar. E aí a maior parte da comunidade científica, claro, pende para explicações naturais e mais prováveis, claro, mas o Loeb ele continuou sendo vocal, e é vocal até hoje, a respeito de que essas afirmações, ou essas hipóteses, melhor dizendo, extraordinárias, mais fantásticas, elas não podem ser riscadas simplesmente porque explicações naturais são mais prováveis. Isso não significa que a explicação artificial ela seja necessariamente riscada só porque existe algo mais provável. Não, a probabilidade maior de uma explicação não exclui a outra, né? Especialmente quando algumas explicações naturais requerem a postulação de alguma coisa que nunca foi observada antes. Então, assim como uma nave extraterrestre nunca tinha sido observada antes, um objeto como o Oumuamua não tinha sido observado antes, né? Então essa é a equivalência ali que ele fez até numa declaração. E ele escreveu um livro, inclusive já foi traduzido para o português, que tem um título muito sugestivo, Extraterrestre, em que ele fala sobre a descoberta do Oumuamua e sobre a possibilidade de que esse seja um objeto realmente artificial. Tem algumas outras reflexões ali no meio, e também a questão de IM-1, né, do meteoro interestelar aí. Sobre o Borisov especificamente, a gente não tem nada de destaque que ele tenha realmente falado, mas vale lembrar que o Loeb é o chefe do projeto Galileu, que é um projeto da Universidade de Harvard que busca por tecnoassinaturas extraterrestres, né? Sinais de tecnologia extraterrestre, por diferentes formas, seja por encontrar fragmentos de um objeto artificial de origem extraterrestre no fundo do mar,
ou sinais de artificialidade em objetos no sistema solar, ou até esferas de Dyson em outras estrelas, sabe? São várias frentes ali. Mas o grande objetivo é encontrar essa assinatura tecnológica extraterrestre. Então, essa é a função, digamos assim, o objetivo, o grande objetivo do projeto Galileu. É claro que existem objetivos científicos que são muito importantes também e talvez até mais palpáveis, mas o grande objetivo maior que norteia todas as outras pesquisas é esse. Bom, meus caros, tem muita coisa para ser dito sobre esse objeto. Ele, nesse momento, ele está se aproximando ou está atrás do Sol, né, no momento da gravação. E depois que ele fizer essa passagem ali, vai gerar muita conversa ainda. Eu costumo falar para todo mundo, né? Muita gente vem mandando mensagem para mim sobre o 3i Atlas. Olha, um objeto estranho. A galera do sensacionalismo tá adorando isso. O engraçado é que a galera da ufologia mesmo não tem batido muito na tecla de que o 3i Atlas é uma nave interestelar e tal. E a galera que faz mais sensacionalismo aí na internet, vocês sabem muito bem, os que fazem, tem usado muito do 3i Atlas para engajar, né? Hoje a gente quis trazer explicações técnicas e científicas, né? De uma forma mais... para ficar mais claro isso. E a maioria das pessoas que manda para mim alguma coisa, eu pego e falo, cara, isso é nada mais do que um objeto interestelar diferentão, é isso que ele é, só que depois que ele passar, vai ser igual o Oumuamua. Como ele foi embora e não tem como você provar o contrário, vai ficar aquela fala, foi uma nave que passou para analisar. Porque depois, você lembra quando o Oumuamua passou, o Aviloeb veio com aquela tese de que naves interestelares teriam vindo, inclusive essa matéria do Aviloeb foi capa de matéria até no G1, em tudo quanto é lugar, de que naves interestelares já teriam passado pelo nosso sistema solar, deixando sondas para estudar o nosso sistema solar. E o Oumuamua seria uma dessas naves, de que ela passa, é uma nave mãe que deixa as orbes ali, os objetos, para fazer as análises do nosso sistema. O 3i Atlas vai ser o mesmo papo, vai ser a mesma conversa. Agora, você sabe que esse artigo que ele escreveu aí, ele chamou muita atenção, foi em 2023, porque ele escreveu em parceria com um cara. Esse cara... Eu vou falar dois nomes pra você e o ouvinte vai pegar no ato. Sean Kirkpatrick. Se você não pegou no ato, ouvinte, esse cara é o ex-diretor do Aro, tá bom? Só pra vocês entenderem. E foi por isso que gerou um burburinho absurdo quando saiu esse artigo aí. Sim, e aí a gente lê o artigo e não tem nada demais ali. Os caras só estão falando que seria possível, sabe? Assim, seria possível que um objeto interestelar como o Oumuamua, que era o único que tinha sido... o Oumuamua e o Borisov, que eram os únicos que tinham sido descobertos na época, eles poderiam ejetar pequenos objetos que poderiam se aproximar de planetas e entrar na atmosfera deles, por exemplo, da Terra, e cair como o IM-1. Só isso que eles falaram. Pode ser. Isso pode ser feito. E isso não é nem novidade, porque na academia todo mundo já sabia que isso podia ser feito. Pô, isso aqui foi comentado casualmente numa aula lá no interior de São Paulo, lá em 2018, 19, que foi a descoberta do Borisov. Sabe? Então, assim, os caras estarem falando sobre esses conceitos não significa que, ai meu Deus, aconteceu isso. Não, calma. Eles estão, na verdade, chamando a atenção para uma coisa que, entre aspas, é óbvia, tá? Não tem nenhuma novidade ali, não tem nenhuma descoberta, não tem nada... Olha, temos indicações de que... Não, eles só estão falando, olha, gente, isso aqui pode acontecer. E sim, é tipo você falar, olha, se você enfiar o dedo na tomada, você toma um choque. Tá, você sabe disso, mas significa que eu necessariamente enfiei o dedo na tomada? Significa que você enfiou o dedo na tomada? Não, a gente só tá te avisando. Então também não tem nada demais ali. Sim. Então, pra gente poder entender mais ou menos essa situação. E para aumentar um pouco o místico dessa história,
o que torna tudo mais interessante é que lá atrás, em 1977, um escritorzinho mequetrefe, chamado Arthur C. Clarke, escreveu um livro chamado Encontro com Rama, o que deixa tudo ainda mais interessante. E para contar um pouco sobre isso para vocês, eu chamo ele, lá de Jaboticatlas, Gustavo Cornacchione, o nosso objeto interestelar de Jaboticabal. Boa noite. Débito, crédito? Crédito. Desejo sua via? Não? Ok, obrigado. Ô, pessoal. Minutinho de sua atenção, por favor, aqui no bar. Vou contar uma história pra vocês. É muito mais interessante que qualquer coisa que vocês estão falando aí. Sim. Pode tomar o chopp enquanto eu conto. Bom, vocês já ouviram falar do 3 Atlas? Não, né? Tá certo, sabia. Mas vamos lá. Essa história toda do 3 Atlas, ela se conecta com um livro, um romance de ficção científica, escrito em 1973 pelo escritor inglês Arthur C. Clarke. Estou falando do livro clássico da ficção científica, Encontro com Rama. É sobre ele que a gente vai falar aqui. Mas antes de falar do livro, vamos falar do autor, Arthur C. Clarke. Ele nasceu em 1917, na Inglaterra. Foi um dos maiores nomes do subgênero da hard sci-fi, ou ficção científica hard, que é um gênero de ficção científica que se baseia na ciência e na engenharia plausíveis para contar as histórias. E a ciência, tanto a ciência quanto a engenharia, não são apenas pano de fundo das histórias, mas elas são extremamente importantes na narrativa. O Arthur C. Clarke, ele tinha uma formação acadêmica sólida. Ele era formado em matemática e física pelo King's College de Londres. É importante notar que sim, ele só conseguiu cursar a universidade depois de servir na Royal Air Force, a Força Aérea Real da Inglaterra, como especialista em radar durante a Segunda Guerra Mundial. Essa experiência dele em ciência aplicada em engenharia militar contribuiu muito para a capacidade dele de escrever o subgênero de hard sci-fi. Além de Encontro com Rama, ele nos deu também em 2001 Odisseia no Espaço, que muita gente conhece pelo filme do Stanley Kubrick, mas o filme foi baseado, é uma adaptação do livro do Clarke, e outro livro dele que também foi adaptado em série, que é O Fim da Infância. Duas referências aí que são essenciais para você que gosta de ficção científica. Só que a genialidade do Clarke ela não parou nas páginas dos livros. Em 1945, ele publicou um artigo técnico que mudaria o mundo e basicamente trouxe o mundo que a gente tem hoje. Esse artigo se chamava Extraterrestrial Relays. Nesse artigo, o Clarke não estava sonhando, ele estava calculando. Ele detalhou, nesse artigo, como 3 satélites posicionados em uma altitude específica poderiam cobrir a Terra inteira, permitindo a comunicação global via rádio e televisão. Essa órbita que ele calculou, e que hoje chamamos de órbita Clarke, em homenagem a ele, se tornou um mapa rodoviário, digamos assim, de toda a rede de telecomunicações que usamos. Ou seja, o mesmo homem que imaginou naves colossais como Rama, também nos deu a base real para a sua TV a cabo, a sua internet e o seu GPS. Ele foi literalmente o arquiteto, ou um dos arquitetos da nossa era digital e das telecomunicações atuais. E o Clarke, ele tinha assim uma reverência quase que religiosa pela imensidão do cosmos. E é essa reverência, né, esse respeito silencioso diante do que a gente não entende, que pulsa no coração desse livro, dessa história, chamado Encontro com Rama. A história começa em 2131, século 22. A humanidade já colonizou grande parte do sistema solar. Ao mesmo tempo, ela é traumatizada pelo impacto extremamente destrutivo de um asteroide que caiu no continente europeu no século anterior, no século 21, dizimando milhões de pessoas. Depois desse fato, a humanidade desenvolveu o sistema Space Guard, um sistema de vigilância e segurança espacial
de defesa da Terra contra ameaças como asteroides, meteoros e etc. Um dia, os astrônomos, os técnicos que trabalham no sistema Space Guard, notam algo diferente. Um sinal de alerta. Um objeto imenso vindo de fora do sistema solar se aproxima e os cientistas o batizam de Rama. Só que Rama não tinha o perfil de um cometa. Eles encontravam várias anomalias nele, até que as observações revelaram o impensável. Rama não era um asteroide ou um meteoro comum. Ele era um cilindro perfeito, colossal. Tinha 50 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de diâmetro. Não era uma rocha, era uma estrutura artificial. Uma nave estelar interestelar gigante navegando na escuridão do universo por eras. Talvez por eras. E a humanidade, ela decide agir rápido. Ela envia a nave Endeavour sob o comando do comandante Bill Norton em direção a esse objeto. Não é uma missão de guerra, é uma missão de primeiro contato, de reconhecimento. Já é claro nesse momento que aquilo ali não é um objeto natural. E fica a dúvida, né? O que nos espera lá dentro dessa nave? Como seremos recebidos? Serão amigos? Serão inimigos? Ou algo que transcende qualquer entendimento nosso? Essa viagem ela tem que ser rápida porque os astronautas terão apenas algumas semanas para explorar essa estrutura imponente antes que ela use a gravidade do Sol como impulso e desapareça para sempre nas profundezas do espaço. Ao contrário do que está rolando com o Trace Atlas, onde primeiro ele vai passar mais próximo do Sol e depois ele vai passar mais próximo da Terra, no encontro com Rama, esse objeto passa primeiro mais próximo da Terra e depois ele vai em direção ao Sol e dali ele segue seu caminho, teoricamente, o que deveria acontecer. Então eles têm pouco tempo, né? Porque tem que chegar nesse objeto antes que a gravidade do Sol capture ele e aí vai ser impossível alcançá-lo. E quando eles entram nesse objeto, eles encontram um meio ambiente. É um cilindro oco. E dentro dele existe um meio ambiente. Existem rios, existem vales, montanhas, construções. Eu não posso dar muitos detalhes mais para não estragar a experiência de você que deseja ler o livro, mas eu vou dar uma referência no filme Interestelar, do Christopher Nolan. Se você lembrar, lá pro fim do filme, quando o Cooper, personagem do Matthew McConaughey, quando ele volta e ele vai encontrar a filha dele, que já tá idosa, ela tá numa estação espacial. Essa estação se chama Estação Cooper, em homenagem a eles, né? Eu não lembro agora se é homenagem a ele ou a ela. Afinal, ela se tornou uma astrônoma, uma cientista muito importante. E ele vai até essa estação onde ela está, e essa estação é uma nave gigantesca também, que é 100% inspirada em Rama, na nave do livro Encontro com Rama. É um cilindro oco, que do lado de dentro você vê um ambiente quase como natural, né? Você vê campos de plantações, vales, rios, lagos, casas, construções. Se você lembra dessa parte do filme de Interestelar, Rama é bem semelhante àquilo. Foi totalmente inspirado no livro. A grande questão a respeito do clímax desse livro é que a gente, e aí vem a genialidade do Arthur C. Clarke. O gênio ele faz coisas diferentes e ele pode talvez ter insights do futuro. Ao contrário da maioria das ficções científicas, onde a gente vê questões de conflitos e invasões e tudo mais, nada disso acontece aqui, sem querer dar tanto spoiler assim. A humanidade é meio que ignorada por Rama, entende? O livro nos mostra um paradoxo cósmico, né? O universo ele é vasto demais para estarmos sós. Mas o que significa a nossa existência para uma forma de vida possivelmente milhões de anos mais antiga e avançada? Então é a exploração da nossa insignificância cósmica. A civilização que construiu Rama era tão avançada que o primeiro contato pode não ser um aperto de mãos, mas uma observação silenciosa, uma passagem diferente. Essa é a verdade humilhante da ficção científica hard. A realidade sobre o universo pode ser mais estranha, mais silenciosa
e muito menos centrada no ser humano do que o nosso ego deseja. Nós somos necessariamente importantes para todos. É muito provável que não somos importantes para ninguém nesse universo. Confirmado o terceiro objeto interestelar detectado, 3I Atlas, ele gerou inevitavelmente a especulação. Seria uma nave alienígena? E aqui há uma ressonância com a história do Clarke, né? A origem inquestionável, né? Tanto Rama quanto o 3I Atlas vêm de fora do sistema solar, navegando em uma órbita hiperbólica. Um propósito desconhecido. Enquanto a ciência aponta o 3I Atlas como um cometa natural, com uma composição peculiar e um comportamento estranho, a simples ideia de um objeto tão antigo vindo de uma estrela distante atiça a mesma pergunta que impulsiona o livro Encontro com Rama. Será que há um propósito? E é a corrida contra o tempo, né? Assim como a tripulação do Endeavour tem um prazo final para explorar a Rama, nós estamos em uma corrida para coletar dados do 3I Atlas antes que ele acelere e se perca para sempre. Então, o encontro com Rama, ele nos dá essa moldura emocional perfeita para esse nosso fascínio. Toda essa curiosidade, toda essa especulação a respeito do 3I Atlas, Arthur C. Clarke abordou nesse livro lançado em 1973. Ele nos lembra que, ao contemplar um objeto interestelar, estamos vendo mais do que um cometa. Estamos testemunhando uma mensagem silenciosa de um lugar e um tempo que estão muito além da nossa compreensão, independente se isso é artificial ou não. O mistério que Arthur Clarke imaginou em 1973 está mais uma vez passando pela nossa janela cósmica. E o que faremos com ele é talvez o que nos definirá como humanidade. Bom, agora eu vou voltar aqui a atender esse pessoal que tá mais interessado, talvez parecem em tomar uma. Valeu, gente. Obrigado. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros. Que da hora, hein? Que da hora. Você já leu do Encontro com Rama? Ainda não, mas verei o filme. É, tem um filme. Gostou, também, né? Então... vai sair o filme. Tem um jogo, né? Eu preciso jogar, inclusive. Tem um jogo do Encontro com Rama. O filme, inclusive, será dirigido por Denis Villeneuve. Simplesmente o cara de Duna, parte 1 e 2. Exato. Simplesmente o cara de A Chegada. Só isso. Só isso. Então, assim, é um cara que manja bastante, né, do conceito interestelar aí. Eu acho que Denis Villeneuve vem sendo um cara muito destacado aí ultimamente na academia do cinema, né? Quem sabe, né? Não tem outra obra, né, cinematográfica de Encontro com Rama? Acho que não, né? Eu acho que não, mas existe um livro relativamente recente chamado Sombra do Paraíso. Eu acho que eu falei dele aqui já. É daquela editora que eu não vou falar qual é porque não pagaram a gente. Olha aí. Entendeu? Inclusive agora nós temos parceria com uma editora, a Edições Cosmos. Então eu não vou citar outras editoras aqui. Tá? As editoras que quiserem enviem coisas pra gente, inclusive em breve novidades. A questão é a seguinte, Sombra do Paraíso é uma história em que você tem um objeto interestelar que se aproxima da Terra, inclusive, ele vai passar muito perto da Terra, e aí quando ele vai passar perto da Terra, existe uma missão da NASA, e uma missão tripulada, tá? E uma missão de uma coalizão de outros 4 países, eu acho que eram os países do BRICS,
mas tinha um astronauta brasileiro lá no meio. Um brasileiro, um russo, um chinês, acho que era um chinês e um indiano. Um brasileiro, um russo e um chinês entram num bar. É quase isso. Eles entram numa nave espacial e essas duas naves, elas são lançadas quase ao mesmo tempo para chegar ao objeto. Rola literalmente uma corrida para ver quem vai chegar primeiro. Enfim, tudo é muito realista. O livro é muito bom nesse ponto. Só bem que parecido com o Encontro com o Rama mesmo. E quando eles chegam lá, esse objeto, ele sofre erupções vulcânicas e entra na órbita da Terra. Ou seja, ele dispara foguetes e se torna uma lua da Terra, um satélite da Terra. E aí os caras chegam lá e descobrem que existe toda uma estrutura interna desse objeto que era diferente do que se achava. E aí você vai ter que ler o livro para saber o resto. Inclusive, é uma trilogia, tá? Mas traduzida só foi lançado o primeiro livro. Então, Sombra do Paraíso também, recomendação. Cara, e só uma recomendação aqui, eu vou deixar. Faz tempo que a gente não deixa link de livro, né, pro pessoal. Eu vou deixar o link na descrição de um box do Arthur C. Clarke, que eu acho que são 3 livros, assim, essenciais. Eu preciso ver filmes e ler também essas obras pra gente poder gravar sobre eles. Eu acho que o Encontro com o Rama, a gente poderia gravar um episódio, só que seria basicamente o que a gente gravou aqui hoje. Talvez, né? Mas tem 2001, Uma Odisseia no Espaço e O Fim da Infância, cara. O Fim da Infância é maravilhoso. Tem um debate, assim, fantástico. E 2001, Uma Odisseia no Espaço, um dos maiores filmes de ficção científica já produzidos. Uma das maiores obras de ficção científica já produzidas. Eu vou deixar o box no link aqui da descrição. Esse box do Arthur C. Clarke aí, dos 3 principais livros dele aí. De ficção científica, tá? Bom, meu caro Eduardo Oliveira, considerações finais, meu caro? Só nós dois, hein? Rapaz, conseguimos. Só nós dois. Só em 2 o episódio foi longe, hein? Imagina se o Guto estivesse aqui. A gente estaria fazendo 3 partes dessa conversa. Certeza. Era um pra cada objeto. Não, agora ele vai querer fazer. Ele vai importunar a gente até a gente fazer. Bom, minha consideração final é simplesmente citar o meteorito interestelar número 2, que tinha cerca de 1 metro quando se desintegrou na atmosfera e se espalhou aí por centenas de quilômetros na costa de Portugal em março de 2017. O Aviloeb participou dessa descoberta e a análise... Ele participou também da análise dos pedacinhos ali recolhidos do meteoro e disse que era muito diferente do material rochoso que é encontrado nos planetas e era mais forte do que os meteoritos ferrosos que nós encontramos. E, segundo ele, as supernovas, né, que são aqueles eventos em que estrelas muito maiores do que o Sol, elas, entre aspas, explodem, esses fenômenos podem criar esses objetos ricos em ferro e expulsá-los talvez de seus sistemas e criar objetos interestelares como esse. Então, mais um meteorito interestelar, o que mostra que isso não é assim algo tão raro assim. Entendeu? Não significa que aconteça todo dia, não, mas não significa que não estava acontecendo antes e não vai acontecer de novo. Então, cuidado com esse viés de achar que objetos interestelares começaram a chegar no sistema solar há poucos anos. Não, simplesmente a nossa tecnologia que está chegando a essas informações agora. Muito bem, então, meus caros, só reforçando, sexta-feira tem vídeo bombástico no canal do YouTube do Contato Podcast. Se não se inscreveu, se inscreva para não perder. Nos encontramos na próxima semana. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui no O Contato Podcast.